God is good, Deus é bom and all the time. e o tempo todo. Let's try that again. Vamos tentar de God is novo. good, Deus é bom and all the e o time. tempo todo. Psalm 100, Salmo verse 100, 5. verso For 5. the Pois o Lord Senhor é is bom. good. His mercy Sua is misericórdia dura everlasting, para sempre. and his truth E sua endureth verdade permanece to all por todas as Good gerações. morning, everyone. Bom dia a todos. I said Eu good morning, disse everyone. bom dia a todos. Did I walk into a Será que eu entrei no cemetery? Good cemitério? morning, everyone. Bom dia a todos. How are you? Como vocês estão? How many of you love Quantos de Jesus? Can I vocês see your amam a hands, Jesus? please? Deixem-me ver suas God mãos. bless you. God bless you. I love him as well. So I'll raise both Eu my vou hands. levantar as minhas duas I love mãos. Christ. Eu I'm amo delighted to Cristo. see you. E eu estou feliz em vê-los. Eu agradeço a Deus do fundo da minha alma por esse privilégio e honra santa, por ter comunhão com vocês dessa maneira aqui. E minha oração é que o Senhor me diga precisamente o que falar. Que suas vidas sejam abençoadas. Porém, mais ainda do que isso, que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Mas antes de continuar, quem aqui não é um adventista do sétimo dia? Posso ver sua mão? Levante sua mão, onde você está. Mexa a mão. Ah, Deus abençoe, minha amada irmã. Obrigado por vir. Deus te abençoe. Estamos felizes por ter vocês conosco. Alguém mais? Ah, Deus abençoe, meu querido irmão. Apenas faça isso para mim. Isso. Agora você vai para o céu. Mantenha fora da cabeça. Alguém mais não é um adventista? Vamos lá, diga amém. Diga novamente. Muito fraco. Diga novamente. Deus é bom. E o tempo todo? Sim, Deus não pode ser mais nada do que bom. O tempo voa rapidamente, então eu tenho que mergulhar na mensagem. O título da mensagem dessa manhã é Rindo em Voz Alta. O que eu disse? Agora, para aqueles que nasceram na maternidade do Facebook, no hospital da mídia social, você sabe que rindo em voz alta se refere a quê? L-O-L. Ah, você conhece a Bíblia também tão bem quanto isso? L-O-L. O nosso assunto é rindo em voz alta. Eu sei que tem um RFL rolando no chão de tanto rir, estou certo? É, e tem um outro que você não pode nem mencionar em público. Mas LOL é o nosso assunto desta manhã. Antes de continuar, você precisa me ajudar. Eu sempre preciso de ajuda. O que é isso? Ah, vamos lá, o que é isso? E isso aqui? O que eu quero que você use? Sim. Agora, nós estamos nos encontrando pela primeira vez, então vocês não sabem como se dar bem comigo. E eu estou dizendo como. Traga uma Bíblia para o programa. Eu quero te ver andando pelo salão do hotel com uma Bíblia. Eu quero te ver andando pelas estradas com uma Bíblia. Alguém pode te perguntar, ei, você é cristão? E eu espero que você diga sim. E a pessoa pode perguntar, e para onde você está indo? Para o GYC? Posso ir também? Sim. Nós agradecemos a Deus pela tecnologia, mas isso não é uma Bíblia. Essa é a Bíblia Sagrada. Esse não é o iPhone sagrado. Traga uma Bíblia. Agora, quem aqui tem uma Bíblia? Levanta a mão. Levanta a mão. Ah, Deus os abençoe. E o resto que não trouxe, por favor, se arrependam e tragam amanhã, ok? Isso aqui tem o Viber, Snapchat. É Snapchat? Instagram, WhatsApp, e-mail, Google. O que mais? O que mais? Ah, vocês sabem. Não finge que não sabem. Vocês sabem. E isso tem o quê? Apenas a palavra de Deus, sem tentação. Eu vim para a reunião na noite passada e tinha alguém com celular. Você sabia que Deus pode te matar por isso? Não, é sério. Deus pode te matar por isso. Temos que respeitar a Deus. E há algo mais que você pode fazer. Eu quero que vocês façam de conta que estão na frente de um juiz desse mundo. E o que não podemos fazer numa situação dessa? Falar? Mascar chiclete? Quem disse essa? Eu gostei de você. Deus te abençoe. O que mais? O que não podemos fazer?
Você não pode mandar mensagem, você não pode nem levar um celular para dentro de uma corte. O que mais não pode fazer? Você não pode beber água. A corte não é um restaurante. Beba água antes de vir. Você não vai morrer de sede, vai? Faça de conta que você está na frente de um juiz. E agora converta isso para o juiz do universo. Mostre a Deus reverência. Se você concorda, diga amém. Qual é o nosso assunto de hoje? Desligue isso e ligue a Bíblia. Segundo favor, enquanto eu estou pregando, orem por mim e diga, Senhor, põe as tuas palavras na boca desse homem. Isso é baseado em Jeremias 1, verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. Terceiro favor, pensem. Isaías 1,18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Você sabe, jovens são muito tratados como jovens. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz o Enem, quando você faz cálculos, quando você faz física, você leva a sério. Certo ou errado? Sim, está certo. E quando você vai à Bíblia, você zomba e ignora. Eu quero que vocês sejam rigorosos em seus pensamentos. Deus merece. Cabeças baixas, olhos fechados. Pai Celeste, você sabe quão honrado eu estou de estar na tua presença. Para falar para aqueles a quem o seu Filho derramou o seu sangue. No nome conquistador de Jesus Cristo, querido Deus, me dê as palavras, me dê as sequências de ideias. Ajuda-me a falar, querido Deus, com ousadia, ferocidade, mas humildade. Abençoe todos aqui, mas, Pai, de maneira especial, abençoe os visitantes que estão aqui, querido Deus. Aqueles que não são adventistas do sétimo dia, que vieram estar conosco, que eles tenham uma bênção dobrada. Agora, querido Deus, tenha toda a glória e nos dê as bênçãos no nome de Jesus Cristo, eu oro. E que todo o povo de Deus diga amém. Gênesis 5, lendo a partir do verso 3. Rapidamente. Gênesis 5, verso 3. A Bíblia diz, aos 130 anos Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Adão, Sete, Enos, Cainã, Adão 930, Sete 912, Enos 905 e Cainã 910. O que vamos fazer é juntar todas essas idades. Vamos até Noé e vamos ter uma média menos a idade de Enoque. Verso 15, aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu.
Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Lembrando que não vamos incluir a idade de Enoque, porque ele ainda não morreu, e nem vai. Então temos Adão 930, Sete 912, Enos 905, Cainã 910, Maalalel 895, Jared 962 e pulamos Enoque para Matusalém. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Então chegamos a Lameque, começando de Adão. O último dos 10 patriarcas antes do dilúvio é Noé. Verso 32 de Gênesis 5. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. E quanto tempo Noé viveu? Capítulo 9, verso 29. Viveu ao todo 950 anos e morreu. E pausamos. Vamos calcular de Adão até Noé, menos Enoque. A idade média era de 912 anos. Se alguém tivesse vivo hoje e tivesse 912 anos, ele teria nascido centenas de anos antes de Colombo. Ele poderia te dizer sobre Marco Polo e como ele o conheceu. Ele poderia te dizer sobre John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. 912 anos é um longo tempo para viver. Esses são os 10 patriarcas antes do dilúvio. Vamos ver os 10 patriarcas depois do dilúvio. Qual é o nosso assunto hoje? Rápido. Rindo em voz alta. Ou, encurtado, LOL. Vamos lá, Gênesis 11, lendo do verso 10. Alguém já orou dizendo: Senhor, coloque a tua palavra na boca daquele homem? Ah, Deus te abençoe, eu estou profundamente grato. Muito obrigado. Gênesis 11, verso 10. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Esse é Sem, filho de Noé. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então Sem viveu 600 anos. Verso 12. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Vamos pausar aqui. De Sem a Eber, Sem viveu 600 anos, Arfaxade 438, Salá 433. E Eber 464. Agora, a maior média de vida seria Peleg, que é o próximo, e Reu, que é em seguida. Os dois viveram 239 anos. Agora, os 10 patriarcas, depois do dilúvio, vai de 100, 600 anos, até Abraão, 175 anos. Então temos 10 antes do dilúvio e 10 depois do dilúvio. E Noé, que viveu nos dois períodos. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Nos dias de Enoque, Matusalém,
Noé, Sem, Cainã, Enos, Malalael. 900 anos não era nada para ficar maravilhado. Você está me entendendo? 900 era normal. Matusalém teve o seu primeiro filho quando ele tinha 187 anos. Eu olhei a média de vida de cada país. Nenhum país no mundo tem uma média de vida acima dos 90 anos. Nenhum país. Eu acho que o maior, o Japão, Suécia, nos seus 80 anos, e os Estados Unidos nos seus 70. Vá à internet e pesquise o seu país, você vai ficar chocado. Nenhum acima de 100 ou 90. Eu digo que 900 era a média, mas ouça como Moisés descreve o tempo de vida de Abraão. Vá para Gênesis 25. Mas antes vamos para Gênesis 17. Estamos olhando agora em uma mudança de mente. Gênesis 17, lendo do verso 15. Nosso assunto, rindo em voz alta. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Foi isso que Deus disse a Abraão. Se você tem a versão King James, leia o verso 17 comigo. Está pronto? Vamos lá, vamos ver. Então Abraão caiu, de onde? De cara no chão e riu. Riu de quem? Deus. Por quê? Porque Deus disse, você terá um filho aos 100 anos. Sara terá um filho aos 90 anos. Abraão caiu de cara no chão e... L-O-L. E para aqueles que têm acima de 25, ele riu em voz alta. Por que Abraão riu de Deus? Porque a mente de Abraão não conseguia alimentar o pensamento de que alguém teria filho aos 100 anos. Mesmo o seu tataravô tendo um filho aos 187 anos. O que eu estou dizendo aqui? O pensamento mudou. Se manter exposto a certas condições muda a mente. No livro Patriarcas e Profetas, página 95, parágrafo 3, Ellen White escreve, está falando dos antediluvianos. Generalizando-se o pecado, pareceu cada vez menos maligno. E finalmente declararam que a lei divina não estava mais em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão. E negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Esse parágrafo termina com essas palavras. Suas mentes haviam se tornado tão cegas pela rejeição da luz que realmente acreditavam que a mensagem de Noé era uma ilusão. Eles realmente acreditavam que centenas de anos sem julgamento de Deus, eles não conseguiam aceitar que Deus iria finalmente mandar o julgamento. Meus jovens irmãos e irmãs, eu estou dizendo, exposição sustentada a certas condições muda sua mente. Agora, Deus disse, você terá um filho. E Abraão riu. Ele nem mesmo conseguiu aceitar o que Deus disse, porque a sua mente tinha sido tão mudada. Agora ele estava acostumado a um tempo de vida curto. E então caiu e riu de Deus. Deus é misericordioso e entendeu. Cooperação entre maridos e mulheres é bom. No capítulo 16, Sara também riu, mas a Bíblia diz que ela estava atrás da tenda, então não sabemos se ela caiu com o rosto em terra. Mas ela riu. Agora, vamos ver como Moisés, sob a inspiração de Deus, descreve o tempo de vida de Abraão. Vamos ler Gênesis capítulo 25, lendo versos 7 e 8. Gênesis 25, 7 e 8. Abraão viveu 175 anos.
Verso 8, morreu em boa velhice. Termina o verso. E morreu com uma idade bem avançada. Um homem velho e cheio de anos. Pare um momento. 175 é um homem velho com idade avançada? E Matusalém teve o seu primeiro filho aos 187 anos? Alguma coisa mudou na mente da humanidade e eles agora aceitaram um tempo de vida abaixo de 200 como vida longa. Então Abraão era um homem velho com idade avançada e morreu com uma boa idade. Porque na sua época, 900 não fazia mais sentido, cronologicamente ou fisiologicamente. Se você está conseguindo entender, diga amém. Agora deixemos Abraão e vamos para uma época em que ficou ainda pior. Vá para Salmos 90. Qual é o nosso assunto? Qual livro eu pedi? Qual capítulo? Verso? Sim, eu ainda não disse. Vocês estão atentos. Deus os abençoe por isso. Salmo 90, verso 10. Estamos indo de Abraão para Davi. Centenas de anos de Abraão para Davi. Você está entendendo? Leia comigo se você tem a versão King James. A Bíblia diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Agora pare aqui. No tempo de Davi, o tempo de vida de Abraão não fazia sentido. 175? Não, 70. De 912, o tempo de vida média antes do dilúvio. Os 10 patriarcas depois do dilúvio, a média é 316. De 100 a Abraão. No tempo de Abraão, 175 era vida longa. No tempo de Davi, 70 anos. E se você segue os conselhos de Ellen White sobre saúde, talvez 80. O pensamento mudou ao ponto que nem a palavra de Deus foi aceita. Deixe-me explicar o que eu quero dizer. Vá para 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. 2 Pedro 3:3. Encontra essa palavra. Vamos lá, rápido. O tempo está voando. Encontraram 2 Pedro 3? Sim ou não? Certo. O que diz? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como? Desde o princípio da criação. Sim, eles estavam dizendo: onde está a sua vinda? Isso que eles estavam dizendo. Por centenas de anos estamos ouvindo que Jesus está vindo, ele não veio, ele não vai vir. Demorando muito. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte: nós vivemos em um mundo de pecado por aproximadamente 6.000 anos. Me ouçam, presta atenção, não durmam. Fraqueza é passada de geração a geração. Eu não disse pecado, eu disse fraqueza. Eu não posso passar o meu pecado para meu filho. As fraquezas, disposições, atitudes são passadas pelas gerações. Assim, cada sucessiva geração é mais fraca do que aquela que a precedeu. Após 6.000 anos da Terra sendo uma fossa de pecado, nós chegamos ao ponto... Me escutem, prestem atenção. Como no tempo de Abraão, 900 anos não fazia sentido, como no tempo de Davi, 175 anos não fazia sentido, nós chegamos ao tempo em que não faz sentido para muitos cristãos, entre eles os adventistas do sétimo dia, não faz sentido dizer que é possível viver sem pecar.
Estamos cercados pelo pecado. Em sua universidade, quando em uma noite alguém está dormindo com outra pessoa que não deveria estar naquele quarto. Eu digo universidade porque vocês são todos jovens. Em alguma universidade, alguém está apresentando a outro a maconha. E pode ser que ocorra no nosso campus também. Em alguma universidade, alguém esteja sendo apresentado ao álcool. Em um certo campus, alguém está fazendo alguma coisa contrária aos padrões de Deus. E o ambiente é tão brutal, tão cheio de pecado, ao ponto que é difícil aos cristãos acreditarem que, pelo poder de Deus, eles podem vencer o pecado. E então, quando alguém diz que é possível vencer todo o pecado na vida, nós, LOL, rimos em voz alta disso. Servimos a um Deus para quem nada é impossível. Vamos voltar à experiência de Abraão. Vamos a Gênesis 18. Dessa vez, Sara está rindo. Lembram-se que as coisas haviam mudado. Nos dias de Abraão, 900 anos, não fazia sentido. Mas Deus não lida com o tempo da mesma maneira que nós lidamos. Gênesis 18, verso 10. Este é Deus falando a Abraão. Claro, ele veio na forma humana com 2 outros anjos. Quando eu digo que ele veio na forma humana, nos dias de Abraão, isso não é encarnação, vocês entendem, né? A encarnação requer nascimento virginal. Ainda que ele tenha nascido de uma mulher, não era a encarnação. Ainda assim, ele veio em forma humana. Está claro? Diga amém. Eu não estou convencido. Cristo apareceu em forma humana em Gênesis 18. Ele consumiu carne, bebeu leite, colocou manteiga no pão. Isso não era a encarnação. Isso está claro? O que é preciso para a encarnação? Ele tinha que ter nascido de uma mulher. Ele não tinha nascido de uma mulher em Gênesis 18. Ele somente apareceu em carne humana. Naquela condição, ele sentou com Abraão e conversou com ele. Vamos lá, verso 10. Certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Foi isso que Deus disse. E Sara escutava na porta da tenda que estava atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos e adiantados em idade, e Sara já havia cessado com o costume das mulheres. Assim, Sara riu consigo mesma, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Sara disse, olha, eu estou muito velha para ter filho. Ela riu. Ela seguiu o exemplo de Abraão no capítulo 18. Leia o verso 13 agora. E disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, na verdade te darei luz ainda, havendo já envelhecido? Agora o 14. Leiam a pergunta do verso 14, a primeira parte, bem alto. Haveria algo tão difícil ao Senhor? Vamos lá, responda a pergunta, bem alto. Haveria? Não. Se nada é difícil demais para Deus, ouçam o que Deus está dizendo. Relembrem o contexto. Deus está dizendo, eu não me importo se a estimativa de vida não é mais de 900 anos. Isso não é um problema para mim. Eu não me importo se a fisiologia do ser humano mudou. Isso não é um problema para mim. Eu não me importo como a sociedade mudou. Isso não é um problema para mim. Isso é um problema para você, Abraão, e para sua esposa zombadora. Isso não é um problema para mim. Então, haveria algum problema muito difícil para Deus? Sim ou não? Não. Poderia Deus então te dar a vitória do seu vício sobre as redes sociais? Sim ou não? Sim. Eu andei pelo salão de entrada na noite passada e havia 4 jovens sentados no sofá. Eles provavelmente eram um grupo do GYC, eu não sei. Todos no celular. Então eu, de propósito, andei bem próximo do sofá para ver que livro da Bíblia eles estavam lendo.
Sabe o que eles estavam fazendo? Adivinhe. Take a guess. Jogando. Playing games. E com a concentração que esses programas exigem, eles jogavam. And they're playing. Me escutem. Estamos familiarizados com o vício ao álcool, drogas, pornografia. Addiction to pornography. Existe vício a isso. O celular. É por isso que quando eu peço para desligar, vocês acham difícil. E se me desobedecerem, vão todos reprovar nos exames. Quando eu digo desligue, desligue. Are you listening to me? Estão ouvindo? Does God Deus have tem power poder para remover o seu vício em sites pornográficos, sim ou não? Yes or no? Yes. Sim. Does God have Deus the tem power poder de to romper o seu break your relacionamento com aquele connection namorado with que the não é da one who is igreja? not of the church? Ah, essa eu quero ouvir alto. Digam. Mais uma vez. Sim! E eu sei que alguns aqui são culpados. Eu consigo ver na cara vegetariana de vocês. E antes que o DYC termine, rompam com esses relacionamentos. Ouviu o que eu disse? Rompam com Break eles. them off. O Lar Adventista, página 67, parágrafo 1. Unir este a um incrédulo é colocar este no terreno de Satanás. Satan's ground. Vocês ofendem o Espírito de Deus e perdem a sua proteção. Forfeit his protection. Onde estamos no versículo bíblico? Judas 24 e 25. Judas 24 e 25. O que diz lá? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de That is able to what? tropeçar. Keep you from falling. E apresentá-lo To como present you how? irrepreensíveis. Faultless. Perante quem? Before whom? A presença de sua glória com grande alegria. With exceeding joy. Ouçam o verso de novo, microscopicamente. Microscopically. Ora, aquele que é o quê? Now unto him Capaz. that is what? O que significa capaz? Dê-me uma versão longa, uma palavra longa para expressar o que significa capaz. Habilidade, capacidade. Aquele que é capaz para fazer o quê? To do what? Guardar você. Go on. Então nós temos ele. O que mais nós temos? What else do we have? Habilidade. Ability Para guardar quem? to keep Você. home. You. A habilidade não está em você, está onde? In you, it lies Nele. where? In him. Enquanto você pensar que a habilidade está em você para vencer o pecado, você irá falhar. You will fail. Agora, Now, você you ou may eu podemos conquer vencer esse that pecado individual específico sin, ou or that aquele, individual sin, or I may conquer, mas but você you and e I eu will nunca never iremos vencer o conquer the poder power do of pecado, sin até que until we tenhamos o acknowledge entendimento the que o power for poder that para isso está lies em in Jesus Cristo. And so Aquele now que é to him, capaz, God, that is able. lembre-se, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Para vos guardar de tropeçar? Falling. Nós vivemos em um mundo tão cheio de pecados que quando lemos esse verso dizemos, impossível. Say, no way. Quando você não acredita nas palavras de Deus, você efetivamente chama Deus de mentiroso. Deixe-me dizer mais uma vez. Quando nós não acreditamos na palavra de Deus, nós efetivamente chamamos Deus de mentiroso. A liar. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Ouçam-me atentamente, meus amigos. Quando você diz palavra por palavra ou atitude que Deus não é capaz de dar a vitória sobre os seus pecados assoladores, você chamou Deus de mentiroso. Deixe-me dar um passo adiante e alarmá-los. O mentiroso é Satanás. Ouçam João 8,44. Apenas ouçam. Vós tendes por pais o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio.
E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E agora a Bíblia diz, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. O Pai é a verdade. Toda a família do céu é verdade. Jesus disse, não há verdade em Satanás. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso. Deixe-me alarmá-los. Satanás é um mentiroso. A Bíblia diz que quando duvidamos da palavra de Deus, nós o fazemos mentiroso. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Tem certeza? Eu não estou vendo vocês tremerem. Desacreditar na plena revelação equivale praticamente a igualar Deus com Satanás. Eu não estou me referindo à ignorância, mas à plena revelação da palavra de Deus. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está pleno, está claro. E pregar o domingo como sábado é chamar Deus de mentiroso e igualá-lo ao originador da mentira, que é Satanás. Quando você diz que Deus não pode lhe dar a vitória sobre o pecado, você está chamando Deus de mentiroso. E você precisa dizer, me perdoe, nesta manhã. Qual é o nosso tema? Rindo em voz alta. Há muitos cristãos rindo de Deus por rirem de sua palavra. Porque a palavra diz, se vocês fizerem essas coisas, vocês nunca falharão. Porque a palavra diz, aquele que é capaz de vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. O que significa irrepreensíveis? Efetivamente sem pecado. Como são descritos os crentes dos últimos dias, a última geração? Apocalipse 14:5. Falem comigo. E na sua boca não se achou? Vamos lá, bem alto. Na sua boca não se achou engano. Por quê? Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não diante da Casa Branca, Kremlin, Rua Downing número 10. Não diante dos seus amigos, mas diante de Deus. A maneira como vocês se apresentam diante dos seus amigos não é tão crucial quanto como se vocês apresentam diante de Deus. Eu estou sendo muito duro com vocês, tem certeza disso. Vocês querem um sermão, Maria tinha um cordeirinho amanhã de manhã, é isso. Há alguma coisa que você está fazendo, que você vem fazendo há anos. Você precisa parar. Você tem feito isso não porque é extraordinariamente viciante, mas porque você realmente acredita que não consegue parar. Você simplesmente não acredita. Vocês sabiam que a descrença é o fundamento do pecado? Escutem as palavras de Jesus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo de 3 coisas. Quais são elas? Pecado, justiça e juízo. Jesus cita as 3 e depois comenta do pecado porque eles não creem em mim. Há algo que você está fazendo que você tem que parar. Não somos afetados apenas pelo fato deste mundo ter 6.000 anos de pecado. Então, o pensamento de uma vida sem pecado praticamente não é bem-vindo para a mente de todos. Mas também porque o púlpito não prega mais essa questão do pecado. Porque o pecado é desconfortável. Não me diga o seu pecado, me diga como ser rico. Me diga como achar um marido ou um segundo. Me diga como prosperar. Me diga como pagar a universidade. Me diga como ter uma casa maior. Me diga como me sentir bem comigo mesmo.
Me dê uma psicologia. Me dê como descobrir a personalidade das pessoas. Me dê algum pensamento positivo, seja lá o que for, pensar em enriquecer. Mas não me fale de pecado. Venham amanhã de manhã, e na próxima manhã, e na próxima, para ouvir o que Deus me revelou a você. Para esta manhã, enquanto eu chego aos momentos finais de rindo em voz alta, eu quero mudar o seu pensamento em relação à natureza do pecado e o poder de Deus. Sim, o maior poder do universo, depois do de Deus, é o de Satanás. O que foi que eu disse? Este lado aqui, o que foi que eu disse? Da próxima vez, não sejam tão lentos, ou então vou para aquele lado. O maior poder no universo, depois de Deus, é o poder de Satanás. E o poder de Satanás é o poder do pecado. E para rompê-lo, você precisa de Deus. Comentário Bíblico, volume 5, página 1083, parágrafo 1. Quantos aqui já ouviram falar de Ellen White? Aliás, pergunta errada. Quantos aqui nunca ouviram falar de Ellen White? Posso ver as mãos? Ok. Quantos leram algum livro de Ellen White nos últimos 10 anos? Deixa eu ver as mãos. Ah, Deus os abençoe. Deixa eu fazer uma pausa e fazer um comercial aqui. Leiam os escritos de Ellen White. Vocês estão comigo? Esse lado não disse nada. Eu disse, leiam os escritos de Ellen White. Leiam mensagem aos jovens, cartas aos jovens namorados. Leiam educação, leiam mente, caráter e personalidade. Leiam esses livros, deixem de lado Harry Potter. Deixe a sua vida mudar. Leiam os escritos de Ellen White. Se vocês têm uma estante de livros, vão e comprem todos eles. Deixe essas porcarias de lado, comprem os livros, leiam-os. Comentário Bíblico, volume 5, página 1083, parágrafo 1, Ellen White escreve: tenham em mente que é ninguém, senão Deus, que pode manter uma discussão com Satanás. O único poder que liberta eu e você do pecado é o poder de Deus. E o poder está disponível através da palavra de Deus. Mas tem que ser acreditada. Meus irmãos e irmãs, vamos parar de rir em voz alta de Deus. Você pode vencer o seu pecado. E eu não me importo o que quer que seja. Orgulho, egoísmo, atrasado para a igreja, mas pontual para as aulas. Você pode vencer o seu pecado. E se vocês concordam, digam amém. Ouçam-me atentamente, o meu tempo já está correndo. Se você tem alguma fraqueza em particular e agora mesmo você quer entregar para Deus e dizer: Pai, eu quero a vitória sobre isso, seja bem específico. Eu fumo secretamente, eu bebo secretamente, eu sou um fornicador profissional, seja lá o que for. Eu quero me livrar completamente disso. E se você identificar uma fraqueza em particular e você quer que Deus te ajude, se levante, e se levante rápido. Eu não vou chamar aqui na frente, apenas se levante. Mas escute, você tem uma fraqueza? Está assistindo muitos filmes? Comprando CDs de Taylor Swift e Lady Gaga? E Beyoncé, e qual o nome da outra menina lá? Black China, não sei. Zizi Argila e todos os seus primos. Qual é a entrada do diabo na sua mente? Você tem que parar de gastar dinheiro de Deus e arruinar as suas mentes. Diga: Deus, me dê a vitória sobre o meu amor pelo mundo. Deixe-me amar Jesus. Como você consegue preferir Beyoncé do que Jesus? É porque você não conhece Jesus. Eu repito o chamado mais uma vez. Eu peço para que você se levante tendo identificado uma fraqueza em particular. Pai, eu quero vitória sobre isso, começando agora. Como as palavras de Deus para Abraão, despertem as suas mentes. Há alguma coisa muito difícil para o Senhor?
Não. Deus pode te livrar do seu vício de mídia social? Sim. Deus pode te livrar do seu vício de filmes? Sim. Ele pode dar vitória sobre a imoralidade? Sim. Ele pode te ajudar a romper aquele relacionamento fora da igreja? Sim. Vocês querem? Sim. Cabeças baixas, olhos fechados. Pai Celeste, se eu fui muito duro com o teu povo, me perdoe. O meu coração é amor. Olhe para esses jovens maravilhosos. O Senhor os quer, mas o diabo também os quer. E querido Deus, algumas vezes parece que você está perdendo a batalha e que o diabo está vencendo. A tua palavra diz, lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude. O diabo funciona do mesmo jeito. Ele os quer quando são jovens. Do mesmo jeito que Nabucodonosor queria jovens sem defeitos, habilidosos, sábios, ele queria o melhor. O diabo quer o teu povo, querido Deus, mas você também os quer provado no Calvário. Querido Deus, alguns dos meus jovens irmãos aqui estão presos em uma fraqueza após a outra. Eles podem ter atingido um ponto que pensam, eu não consigo mais vencer isso, e acabam rindo em voz alta por não acreditarem na tua palavra. No nome de Jesus, que conquistou a morte, o inferno, o pecado, a tumba e Satanás, deixem eles saírem daqui acreditando que eles podem se livrar daquele pecado que os algemou a Satanás. Deem a eles, querido Deus, liberdade, que eles possam experimentar liberdade em Cristo. Nos abençoe no restante desse dia. Abençoe cada pregador. Deixem vidas mudarem. Eu oro, Senhor. Nós te agradecemos, nós te adoramos em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém e amém. Deus os abençoe. Deus os abençoe. I'll see you tomorrow morning.